Guerra entre Índia e Paquistão deixa dezenas de mortos. Na última quarta-feira, a Índia anunciou ataques militares contra o Paquistão. Em seguida, os paquistaneses revidaram e derrubaram 5 jatos da Força Aérea Indiana. Quase 40 pessoas morreram nos ataques. Vale lembrar que os dois países são potências nucleares. Isso, claro, chama a atenção do mundo todo. Para a gente tentar entender um pouquinho melhor de qual forma essa outra guerra agora, para a gente acompanhar, pode atingir o Brasil, por que a gente tem que ficar de olho. A gente conversa agora aqui com um advogado, palestrante de relações internacionais, professor Manuel Furriela, que eu adoro sempre receber e ouvi-lo, que explica pra gente então um pouco mais sobre mais esse conflito, professor. Puxa vida, hein? Não temos descanso nos estudos. Bom dia, bem-vindo. Bem-vindo. Realmente questões internacionais estão sempre aí na pauta do mundo todo, e o Brasil tem que ficar atento porque envolvem a gente. Diversas regiões em conflitos, em discussões, fazendo novos acordos, né? Sobre essa especialmente, que a gente costumava ouvir pouco, né? Quem é de uma geração mais nova, principalmente, é uma briga antiga pela Caxemira, porque esse interesse pela região e quais os principais pontos que cada um dos lados, né, exigem ou querem? Bom, o conflito ele começou a se acentuar mesmo com o final da colonização britânica. Então, aquela região toda era colonizada pela Grã-Bretanha e ficou assim, dessa forma, até 1947. Então, a Segunda Guerra Mundial deixou a Grã-Bretanha muito debilitada. Vários países, vários estados que eram colônias se tornaram independentes, e foi o caso ali também de diversos na região. Então, em 1947, a Índia se tornou independente. E a ideia, à época, também é pouco mencionado isso, era de que aqueles países todos da região formassem uma grande Índia, digamos assim, o que incluiria o Paquistão, incluiria também Bangladesh, Sri Lanka, ali seria, né, a Índia. Mas em virtude principalmente de divisões étnico-raciais e religiosas, é que houve a divisão. E se a gente pegar uns discursos antigos aí do Gandhi, da época, ele próprio já alertava que ali seria um barril de pólvora. Veja só que a percepção, mesmo naquela época de independência, era de que haveria ali uma série de problemas. E aí se formaram vários países, principalmente a Índia e o Paquistão, e a divisão territorial que foi feita pelos britânicos, né, que eram os ex-colonizadores, eles fizeram uma divisão territorial para delimitar o que corresponderia a cada um desses países novos, estados novos à época. Essa divisão ela não foi perfeita. E nem teria como ser, os povos viviam ali, principalmente na região de fronteira, misturados. E é o caso da região da Caxemira. Então, a Caxemira ficou sendo uma região fronteiriça entre a Índia e o Paquistão, onde eles disputavam e tentaram se dividir, e entraram em guerra em diversas oportunidades, desde 1947, né, até agora. Sendo que o último conflito ele aconteceu mais sério mesmo, aconteceu ainda ali no final dos anos 80. Então, várias vezes eles tiveram rusgas, como estão tendo agora, mas, né, você teve ali sempre uma chance de grandes conflitos como eles tiveram no passado. E o que agrava, vocês também mencionaram, é que tanto a Índia quanto o Paquistão têm armas nucleares. E aqui também, só para a gente contextualizar, pouquíssimos países do mundo têm armas nucleares. Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Coreia do Norte, China, Israel e Paquistão e Índia, só para a gente mostrar como é seleto. E eles desenvolveram armas nucleares justamente porque estavam sempre num conflito iminente. E um dos motivos que levou também à divisão deles em dois países é que um tem o islamismo como religião principal, que é o caso do Paquistão, e a Índia tem o hinduísmo e várias outras religiões. Então são povos que têm diferença de formação cultural e religiosa, por isso que eles acabaram se dividindo em dois e disputam um território onde eles entendem que os dois têm direito a ele. E para agravar tem mais um fator. A China também é detentora de reivindicação territorial e controla atualmente, na prática, uma pequena porção. Mais uma grande potência, não precisa dizer quem é a China hoje em dia economicamente, mas também uma potência nuclear. Então você tem essa divisão toda entre eles, a disputa por território é que é o pano de fundo deste conflito todo. E também por conta de recursos naturais na região. Várias nascentes de rios que alimentam uma região que em boa parte é árida, nascem por ali.
Então você também tem uma questão de controle de recursos hídricos. Inclusive a própria Índia ameaçou agora o Paquistão, que vai fazer barragens e vai cortar esse fornecimento. Então são várias disputas territoriais e até mesmo por recursos naturais. Pois é, essa disputa especialmente por território, mas esses motivos que se repetem, né? Religião, poder, interesses, né? Em riquezas naturais. Sempre bom ouvi-lo, viu, professora? Pergunta agora de Marina Helena. Professor, eu queria explorar um pouco mais você no sentido de que quais são os riscos, né? É o conflito, vamos dizer assim, mais intenso que a gente viu em quanto tempo? Devemos nos preocupar? Então, se você puder falar um pouco mais do que a gente deve se preparar, que tipo de impacto pode ter? Bom, realmente, bom dia novamente, bom dia para você. Há uma disputa ali que não é de hoje, conforme eu mencionei, mas por grandes períodos ela ficou morna, né? Pequenos atos de hostilidade você encontrava em uma região de fronteira, a população vive ali de forma difusa, né? Então não há uma divisão muito clara territorial, então isso fazia com que em várias oportunidades a gente tivesse rusgas, mas este conflito em específico, a intensidade dele é a maior dos últimos 20 anos. Então, realmente, sim, é preocupante. A questão nuclear a gente coloca como pano de fundo, mas é evidente que nenhum dos lados vai utilizar esse tipo de recurso, a não ser num caso extremo, né? Até mesmo porque significa não só a destruição de quem você ataca, mas a autodestruição, porque o país oponente também tem armamento desse tipo, né, armamento nuclear. Então, não é algo que a gente tenha que se preocupar no curto prazo. Agora, um conflito armado, uma intensificação, sim. E eu falei que envolve o mundo inteiro, inclusive o Brasil, porque o Brasil ele se relaciona bem com todas as partes envolvidas. Inclusive faz parte dos BRICS, é fundador dos BRICS, como a gente sabe, do qual a Índia é membro e também a China, mas principalmente a Índia aqui nesse contexto, mas a gente também se relaciona bem com o Paquistão. E um outro fator que me preocupa nesse caso específico, além de ser ou de ter uma intensidade maior, a maior nos últimos 20 anos, um outro fator é que as grandes potências que equilibrariam ali a situação, tentando envolver um conflito, elas vão ter dificuldade em lidar com a situação. A China porque tem interesse próprio, como a gente sabe, e porque ela é rival regional da Índia, né? Então esse é um fator ali importante, então ela não é um ponto de equilíbrio ali na região, ela é um ponto de disputa, ela é um dos players do conflito, eu digo a China, e o outro os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tanto têm interesse em se relacionar bem com a Índia, para que a Índia não se acerte com a China, né? Então isso interessa aos Estados Unidos, essa rivalidade interessa, né? Veja o caso da Rússia, se indispuseram com a Rússia foi lá e se aproximou da China, não querem que aconteça o mesmo com a Índia. E o Paquistão é estratégico no combate ao terrorismo internacional. Foi a partir de lá, por exemplo, que os ataques ao Afeganistão aconteceram. Os Estados Unidos usaram de hub, de plataforma, o Paquistão naquele momento. Então, o Paquistão é um país estratégico para uma aliança militar dos Estados Unidos numa região que é a Ásia Central, que a gente sabe que é bem conturbada. Então, os Estados Unidos também não seriam um bom mediador numa situação onde não pode inferir nem o interesse de um nem do outro. Então a gente também tem um problema em relação a quem vai mediar. E nem precisa dizer que a ONU vive o seu pior momento da história, também não é uma organização que tem força para fazer a mediação. Então essa questão de não ter uma potência ou alguém que possa colocar panos quentes e possa apaziguar o conflito também torna ainda mais preocupante, o que pode fazer com que eles decidam efetivamente entrar num confronto militar direto. Né, professor, além de dois países estarem em guerra, ainda começam a se posicionar outros países como aliados de um, de outro, né? O que mexe com terceiros, quartos, né? Com todo o tabuleiro do cenário mundial de países, né? Inclusive, se o senhor conseguir resumir para a gente, quantas guerras estão em andamento no mundo? Porque a gente começa já a perder essas contas, né? A gente ouve há muitos anos já agora, são pelo menos 3, falar de Rússia e Ucrânia, também tem as guerras que envolvem disputa de território na China. Traga para a gente, por favor, essa informação
informação para que a gente ficar com o radar antenado. E também, né, chama muita atenção quando fala-se de armamento nuclear, né? A gente tem ouvido falar, fica muito preocupado. Alguém vai apertar um botão e vai acabar com o mundo? Um paquistanês que decida ativar uma bomba nuclear pode acabar com o Brasil, com o mundo? Ou se não, por que alguém quer usar uma bomba nuclear? Para atingir o inimigo, mas não assim, né? Poderia ter um uso de um armamento nuclear assim, reduzido num só local, num território, só entre aspas, né? Tem várias questões sobre armamentos nucleares, né? Você tem os dois principais players aí nesse caso, tem 5.000 ogivas nucleares cada um, caso de Rússia e Estados Unidos, eles conseguem destruir o planeta, pra vocês verem como é grave a questão, diversas vezes, né? Caso eles decidam entrar em conflito, isso, né, causaria um desastre mundial sem precedentes, né? Um verdadeiro holocausto mundial. Aí você tem outros que têm menor poder bélico, é o caso dos mencionados aí, Índia e Paquistão. Mas mesmo nesse caso, os armamentos que eles têm, né, se cada um estima-se que tem cerca de 170 ogivas, e não são armamentos tão sofisticados quanto Estados Unidos e Rússia, de qualquer forma, eles podem destruir-se, no mínimo, mutuamente. O que já seria um estrago internacional enorme e o que faria, conforme você mencionou, que outros entrassem nesse tipo de conflito. E você trouxe um ponto importante, que existem dois tipos de armamento nuclear. Um é o convencional, são as grandes bombas, né, aquelas, por exemplo, que foram jogadas no Japão, são fichinha, perto do que são os novos armamentos, ou seja, altíssimo poder de destruição. Uma bomba daquelas é capaz de devastar uma grande cidade, né, somente ali com o primeiro ataque. E aí você tem as táticas, que poucos países têm, que são armas nucleares mais pontuais e que nunca foram utilizadas em combate, né, e só as grandes potências têm. Então tem as de grande poder bélico e tem aquelas mais reduzidas. Em termos de conflitos internacionais, são muitos, né, que nós temos, mas tem aqueles que têm mais importância internacional, que é o caso da Rússia com a Ucrânia, e o grande conflito lá que Israel tem com o Hamas e também com outros países, né, porque Israel também está em conflito indireto com o Irã, está em conflito com os Houthis lá no Iêmen e por aí vai. Esses são os principais. Agora, existem outros potenciais. Um é este. Se esse conflito efetivamente acontecer e tiver combate entre forças armadas em larga escala, vai ser um grande problema internacional, econômico, geopolítico, e o Brasil pode ser demandado a tomar posição por um lado ou por outro, e já diz como é difícil para nós e para muitos países, né? E aí você tem outros potenciais, como é o caso da China com Taiwan, em algum momento pode também acontecer aquele conflito, também seria de grande dimensão internacional, e você tem vários conflitos regionais mundo afora, né? E você tem, por exemplo, a Síria, que não se estabilizou ainda, você tem, que está em uma guerra civil, na África muitos conflitos, entre Eritreia e Etiópia, por exemplo, que apesar de terem menos dimensão internacional, porque serem regiões que não têm o mesmo potencial econômico, a mesma interlocução internacional, são preocupantes. Então estima-se que a gente tem aí conflitos representativos, mesmo que não sejam esses grandes internacionais, em cerca de 24, 25 regiões no mundo todo. Ou seja, muitos conflitos acontecendo. A gente acaba percebendo nem todos eles, porque, por óbvio, a gente está numa região onde não tem nenhum, né, o continente americano não está em nenhum conflito, não tem nenhuma guerra, e o que torna a gente um pouco distante, e outro motivo é que a gente fica mais de olho mesmo nesses que tragam mais representação para o Brasil, mais impacto, caso né, da Rússia com a Ucrânia, por exemplo, esse é o principal, e também, né, Israel e palestinos, mas os outros também estão correndo, e tem dois potenciais grandes conflitos, conforme eu mencionei. Nossa, quanto tema complexo, hein? Muita coisa para a gente acompanhar mesmo. Que bom ter o professor por aqui para nos traduzir tantos temas complicados, né? Paula Camacho, nós duas por aqui, né? Marina também, de olhos abertos, ouvindo falar sobre bombas nucleares. Professor, bom dia. Eu queria mudar um pouco de assunto e ver como é que está o conflito de tributos entre Estados Unidos e China, né? Tendo em vista que os Estados Unidos manteve a taxa de juros, ele não decidiu diminuí-la por conta da possível taxa de inflação que está tendo por conta dessas tarifas. Como é que está essa disputa econômica entre eles?
Bom dia para você também. Realmente é um dos principais problemas internacionais. Essa mexida que Donald Trump deu no mundo todo com relação às tarifas e principalmente com a China tem potencial para aumentar a inflação americana, né? Um dos pontos que você trouxe. Por quê? Os Estados Unidos têm uma economia extremamente internacionalizada e de propósito. É o país mais globalizado por excelência, porque os Estados Unidos decidiram, e no meu ponto de vista, sabiamente, mudar os parques industriais, principalmente a partir dos anos 70 do século passado, para outros países, né? Principalmente para a China e para o México. Então, produtos industrializados, basicamente todos feitos fora, com dois objetivos. Para que o americano tivesse outro tipo de atividade mais rentável, né? Exercesse outros tipos de trabalho, outros tipos de função, que é o que a gente tem hoje em dia, né? Não estou desmerecendo quem é operário, mas é um tipo de mão de obra menos bem remunerado. Então, americano médio geralmente não trabalha como operário. Tem parques industriais nos Estados Unidos, mas não são tão representativos. Então, basicamente, o que é industrializado, o que é manufaturado, vem de fora. E também muitos produtos agrícolas, né? Os Estados Unidos são grandes compradores, o mercado consumidor gigantesco, grande em termos populacionais e muito rico em termos de renda, tanto é que compra muito do Brasil também e de muitos países. Então, importa muito, né? E aí, por conta dessa questão econômica, a mão de obra americana acaba exercendo outras funções. Então, os Estados Unidos se compensam muito exportando serviços tecnológicos, serviços financeiros e por aí vai, né? A maior fonte de receita deles não é muito bem contabilizada, mas é isso, né? Esse é um modelo econômico americano. Mas isso, apesar de ter trazido muita prosperidade aos Estados Unidos, veja só que mesmo com tantos problemas que se fala que o americano tem hoje em dia, são 3 e poucos % de desemprego, que é nada. Então, é uma economia, né, que anda muito bem em questão principalmente de geração de emprego. Mas como vem tantos itens do exterior por conta do modelo, a partir do momento que você sobretaxa as importações, né, obviamente para tentar mudar ou beneficiar os Estados Unidos na redução do déficit que tem, principalmente com a China, importando muito mais do que exportando, você tem um outro efeito. Esses produtos entram mais caros no mercado americano porque eles pagam mais imposto para entrar. Isso tem potencial inflacionário, né? E se você também pegar algo em médio prazo, que é a mudança que o Donald Trump quer das fábricas para que voltem aos Estados Unidos, voltou aos Estados Unidos, mão de obra mais cara, também vão custar mais. Então, sim, há um grande risco inflacionário. Não estou dizendo que ele deva ou não tomar essa decisão, né? Eu estou fazendo análise inflacionária, né? Tem motivos aí, ele quer diminuir o poder da China, ele quer melhorar a balança comercial dos Estados Unidos, a gente entende bem esses objetivos, mas tem esse efeito colateral, né, em termos inflacionários. Agora, em que status que isso está? A China está resistindo muito mais do que parecia que ela ia resistir a esse impacto, que ela cederia rapidamente às pretensões americanas, porque isso aconteceu na outra gestão de Donald Trump. A China acabou cedendo bastante, cerca de 200 bilhões de dólares em trocas comerciais naquela época, a favor dos Estados Unidos, e ali a questão acabou sendo equacionada. Mas não é o que está acontecendo agora. A grande surpresa é que a China resolveu enfrentar e também sobretraçar produtos americanos. Aí você tem, né, um grande peso na economia internacional, porque se você tem essas questões de rivalidade entre as duas maiores economias, né, economias enormes, isso afeta o mundo inteiro. E o status que nós temos agora é de, segundo diz o governo americano, eles foram procurados pela China e estão negociando. Um acordo é a melhor saída para essa questão. Esse enfrentamento com uma China com posicionamento diferente do que tinha no passado é realmente preocupante, porque se nenhum dos dois cede e se a negociação não acontecer, realmente a gente vai ter aí um mundo entrando em recessão e uma inflação internacional, uma inflação elevada nos Estados Unidos, sacode o mundo todo. Marina Helena agora, professor. Professor, e o Brasil nessa história toda, hein? Principalmente a gente está vendo agora o Lula lá na Rússia, né? Ao lado de todos aqueles ditadores.
A gente tem agora um novo mapa brasileiro, né, que o nosso IBGE fez com o Brasil no centro do mundo, ainda de ponta cabeça. Então, assim, é impressionante, né, essa grandiosidade que o Lula se sente, né, disse que ia resolver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, agora está lá na Rússia, do lado do monte de ditador, não vê, talvez, como nós estamos nos tornando realmente nada, né? Um verdadeiro anão diplomático ali. Então, como é que você está vendo esse posicionamento do Brasil e os riscos que a gente tem, ou oportunidades, né, nessa história toda? Bom, são várias questões, né? Você está correta na análise. Veja só, primeiro, né? O que eu acho a respeito do Brasil em posicionamento internacional, acho que o governo deveria pensar um pouco nisso, é que nós somos uma potência regional. Isso não é nos diminuir. É simplesmente a gente focar em questões que a gente queira ter uma interlocução, ajudar a resolver conflitos. A gente pega aqui na nossa região de América do Sul, América Latina, nós somos a maior potência aqui de longe. A gente não se coloca na nossa região. E aí nós vamos lá para outras regiões do mundo tentar resolver a guerra da Rússia com a Ucrânia, né, num passado recente também tentar tratar da questão dos palestinos. Não estou dizendo que não são questões importantes e que o Brasil não tem algum papel. Eu estou dizendo que nós não somos os principais players. E, novamente, eu não estou diminuindo a gente. Só estou dizendo que tem regiões onde a gente é e a gente podia agir mais, que é o caso aqui da América do Sul. Veja a questão da Venezuela, a gente tinha que ter uma interlocução, uma atuação, porque aí sim está na nossa região onde a gente tem um grande poder regional. Né? Então acho que a gente se colocar um pouco no lugar onde a gente é principal e nos outros onde a gente também participa, né, ajudando, negociando, eu acho que a gente se colocaria um pouco melhor internacionalmente e não nos diminuindo. Eu acho que esse não é um ponto. Até porque a gente vai para grandes questões internacionais, a gente não trata das que são próximas aqui da gente. Né? Então, acho que esse é um dos pontos para te responder. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.